16, a partir do versículo 13. Nos diz: tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus lhes respondeu: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue quem te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contassem que ele era o Cristo. Pai, te louvamos por esse tempo, te louvamos pela tua palavra viva que temos nas mãos e podemos lê-la, podemos escudrinhá-la. Agradecemos, Senhor, por essa tão maravilhosa graça. Pelos irmãos que aqui se encontram, ó Deus, pela igreja em si, em nome de Jesus. Amém. É necessário saber a quem servimos, amém? Eu não sei como você se posicionaria se alguém durante o dia lhe tomasse de sobreaviso e perguntasse quem é o Deus a quem você serve. Porque vivemos num mundo onde as pessoas adoram muitos deuses, verdade ou não? Principalmente nós que somos imigrantes, em qualquer que seja o país, principalmente em países poderosos como Canadá, Estados Unidos, Japão e outros de primeiro mundo. Sabemos que as pessoas, as culturas, as raças fluem a esse país, e não importa a raça, não importa a religião, as pessoas estão aí para buscar melhores dias, verdade? E nos defrontamos com várias religiões, várias crenças, várias ordens de fé. E eu creio que essa mesma pergunta que Jesus fez há 2000 anos atrás, ele também a faria em nossos dias. Para você, né? Quem diz os homens ser o Filho do Homem? As pessoas vão dizer muitas coisas. E até nos surpreenderíamos se fizéssemos essa pergunta dentro da igreja, com as respostas que receberíamos. Quem é Jesus? Quem é o Deus que você serve? Quem sabe alguém dizendo: não sei. Não tenho resposta. Eu sei, mas não sei definir. Às vezes é um pouco difícil definir quando nos estamos de surpresa, é verdade ou não? Mas ele quer saber, né? A ideia que nós temos de como as pessoas o veem afora. Mas, por isso que a pergunta é feita no capítulo 16 de Mateus, versículo 13, parte B. Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Essa é uma pergunta. Mas no 15, no 13b, mas no 15 diz, e Jesus faz outra pergunta. Agora isso é o que dizem os homens. Agora eu quero saber a convicção de vocês, como meus seguidores. Porque as religiões todas, elas dizem que Jesus, sim, elas não negam Jesus, a existência dele, porque ele veio à terra. Mas elas dizem que ele foi um líder, um profeta, um homem forte. Mas sabemos que Jesus é mais que isso. Jesus é Deus. Esse é o grande problema que nós temos, os cristãos, em dizer que Jesus é o quê? Deus. E mais que isso, reafirmar o que ele já disse de si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse ponto de vista, o cristianismo ele é radical.
Porque é só isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Me lembro que logo que Obama ganhou, ele foi à CNN, ao programa que já não é mais, antes era o âncora, era Larry King, creio que alguns aqui se lembram. E Larry King fez a pergunta, mas você disse é cristão? Mas o cristianismo é radical, porque diz, eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. E o Obama respondeu, e se você duvida, você depois entra no YouTube, e aí vai estar essa entrevista ainda, viu? Diz, não, mas essa é uma das declarações da verdade do caminho. Quando Obama falou ali, inclusive também essa resposta está no livro que ele escreveu. Então, quando ele disse isso, eu disse, esse menino frequentou uma má escola bíblica dominical, ou não foi bem discipulado. Porque essa é uma das explicações de quem é Jesus. Não é uma das explicações, é a real explicação. Só é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não sei se já viram, muitas pessoas vão para a Índia e voltam impactados, e os pregadores, porque quando lá chegam, pregam o Evangelho, falam de Jesus, e ao pedir que faça aquele sinal que nós outros seguimos, declaração, levante sua mão, não é verdade? Quem quer Jesus como Salvador, quase todos os auditórios levantam suas mãos. E os pregadores retornam aos seus países de origem, com um relatório grandíssimo, de que milhares de pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Ok. Pode ser que seja verdade, mas na realidade diz que não. Porque o hindu, se tu falas de um Deus que é bom, maravilhoso, gracioso, é um Deus a mais que ele põe na sua bolsa. Agora, quando você diz que você só pode, a partir de agora, adorar e viver conforme o que diz esse Deus, que é Jesus, a história muda. O cristianismo é exclusivo, amém? Ele é radical. Sabe que na história primeira da igreja, não importava se os cristãos fizessem seus cultos, contanto que ao abrir o serviço, o abrisse em nome de César. Depois que abrisse em nome de César, você poderia adorar qualquer outro Deus. Esse era o grande problema para nós, os cristãos. Porque o cristão verdadeiro não podia abrir em nome de César, só em nome de Jesus. Eu creio que por isso, no primeiro século, não tínhamos igreja. Era de casa em casa, era o povo correndo na rua. Hoje é uma bênção, verdade? Amém. Uma bênção no nosso mundo, porque há partes do mundo que é muito difícil servir a Jesus. Mas a pergunta continua: quem os homens dizem ser o filho do homem? É por isso que está aí a grande comissão de Mateus 28:16. Ide por todo mundo e anunciar e pregai, ou indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, de acordo ao que disse Jesus. Não podemos pregar diferentes. E Pedro deu a grande resposta. Que disse Pedro, no que lemos aqui? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele viu Jesus na dimensão onde Jesus está. Nicodemos não viu de início. Foi procurar Jesus e disse: ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Jesus logo deu um rasteiro em Nicodemo: para de conversa. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Graças a Deus que nós vamos ver lá na frente que Nicodemos se converteu e tornou-se um discípulo de Jesus. Mas Nicodemos teve que chegar a esse ponto. E não fez só Jesus como um grande homem, como bem as seitas, os testemunhos de Jeová, os mormons. Se você perguntar a eles, eles vão dizer: não, isso é conversa do seu pastor, nós cremos em Jesus. Sim. Mas quando nós sentamos para conversarmos e levarmos o que disse a Bíblia a esse grupo de gente, eles não vão aceitar. E Jesus é o Filho de Deus. E Jesus é Deus. Vamos dizer, Jesus é Deus. E Pedro, antes dessa interrogante de Jesus, dessa interrogação, Pedro teve um encontro maravilhoso com a divindade de Jesus. Aí em Lucas capítulo 5, versículo 8, naquela pesca maravilhosa, não vamos falar sobre isso, mas foi uma pesca grande.
em que eles estavam cansados, não haviam pescado nada. Depois de chegarem à praia, Jesus pediu o barco, e sentou-se no barco e pregou ali por algum tempo, palavras de poder. Eu creio que Pedro já cansado, mas as palavras de tanto poder que Pedro pôde escutar os demais. E depois Jesus, que não fica devendo nada a ninguém, mandou pusesse o barco ao lado e lançou as redes. Pedro achou uma coisa ilógica, porque tu pode ser um bom orador, porém tu não és pescador. Eu sou profissional. Não disse a Jesus, mas eu creio que pensou. Mas sobre tua palavra lançarei a rede. Confiou e já sabemos o resultado. E foi tão grande o impacto que Pedro depois acercou-se a Jesus e disse, em Lucas 5:8, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador.